Oi pessoal, tudo bom com vocês? Fábio Mota falando para mais o IndyCast Brasil. Estou fazendo um zoom ao contrário, estou chegando aqui perto da câmera para falar mais perto de vocês. Dando sequência a todo o nosso cenário de olhar as minhas miniaturas, eu vou para um capítulo importante agora. A gente já fez no passado uma série de programas com os meus colegas em relação aos grandes fabricantes. Mas como nesse momento aqui na minha coleção eu tenho uma quantidadezinha interessante de Rayners e basicamente todos eles são da temporada 1998, eu não poderia deixar de fazer um programa relacionado a eles também. Então, pessoal, o que eu queria pedir para vocês? Primeiramente, desculpem, estou sendo repetitivo, me ajudem. Ajudem o IndyCast Brasil, não é o Fábio Mota que está falando. É o IndyCast Brasil que vem aqui pedir o seu apoio. E o seu apoio eu já falei aqui várias vezes, vou repetir, peço desculpa para vocês. Curta, comente, compartilhe. Isso é muito importante para a gente. É o nosso reforço para dentro dos algoritmos do YouTube a gente conseguir crescer. Viu o valor? E peço que vejam. Inscreva-se no nosso canal. E também sininho de comunicações. Isso é muito importante. Tudo isso que eu estou falando, em especial esses dois últimos, dão uma abrangência de pessoas que estão procurando notícias sobre a IndyCar. Inscrevam-se no nosso canal. Então vou pedir esse apoio para vocês. A gente está aqui num planejamento já. A gente está fazendo esse vídeo em abril e daqui a poucas semanas a gente já está indo para Indianápolis. Mais uma cobertura das 500 milhas aqui no ano de 2025. Então, galera, o que eu vou falar aqui hoje? Rayner 1998. Talvez uma das grandes dominâncias da história da categoria, seja IRL, IndyCar, enfim, qualquer nome que seja. Kart. Foi um dos grandes casamentos. A Honda demorou muito a pegar no tranco. Sofreu muito com isso. Não foi uma entrada fácil. Bob Rahal, que o diga, a gente falou no programa passado, as desventuras dele para andar com o carro da Honda vinha de um excelente histórico da Fórmula 1. A Rayner, ela começa a ser falada ao final de 92. Mas ainda estava vendo o que ia ser. E a Chip Ganassi resolveu aceitar o desafio de trocar os tradicionais Lola que ela corria. O novíssimo Rayner, ainda não era Honda, seria com os motores Ford. Já se mostrou desde cara, em 94, um grande approach. Eles já chegaram ganhando a primeira corrida, num ano que foi plenamente dominado pela Penske. Mas vamos deixar o 94 para lá. A gente vai voltar, vai seguir agora para 1998, que foi uma temporada com 19 corridas. O campeonato começava cedo, terminava tarde. Tinha o Spring Training, que era a apresentação das equipes. Primeira etapa em Miami, era sempre muito legal. A gente não tinha as 500 milhas de Indianápolis, mas já tinha a corrida do Rio de Janeiro. Isso foi muito legal. Foi a minha primeira participação em organização. Isso já vão fazendo quase 30 anos. Em 1998, a Swift venceu uma corrida. Não vou dizer que foi a Swift, eu vou dizer que foi o Michael Andretti. Acredito que ele sim tenha carregado aquele carro nas costas. Tá certo que era a equipe de fábrica, tinham todas as atualizações, todas as primazias, mas era uma coisa muito arriscada. O Fittipaldi sofreu acidente, o Michael depois não ficou ali usando o talento dele, mas ele não tinha um equipamento para brigar pelo título. E quem tinha o chassis Rayner com a configuração ainda pneu Firestone já tinha uma grande vantagem. Quando eu falo em dominância, eu quero falar que o chassi, o motor forte e tal, eu vou tirar a Toyota disso aí, vou deixar pelo menos entre um pouco da Mercedes pelo talento do Greg Moore, a Ford, que produzia motores fortíssimos, e a Honda, que foi a dona de tudo. Então quem tinha um desses motores, principalmente a Honda, tinha o pneu Firestone, tinha o chassi Rayner, basicamente uma tendência de sucesso. André Ribeiro deixou a Tasman em 1998 para assinar com a Penske. Quem imaginava que ia acontecer com a Penske, que aconteceu naquele ano. Tony Kanaan, ele não venceu corridas em 1998, mas ele já fez grandes resultados. Scott Pruitt fez aquele meio feijão com arroz dele ali, assim como o Max Papps. Papps corria com Toyota, então não dava para esperar muita coisa em relação a ele. O Tracy, tirando as atrapalhadas, era sempre um piloto muito veloz. Incrível falar dele com tanto... As pessoas falam às vezes com um certo repugno e tal, mas conheci ele pessoalmente, foi um cara afável comigo, mas
nunca fui fã dele, mas realmente de corrida era divertida ter corrida com ele. Bob Rahal, no seu ano de despedida, como a gente falou na semana passada, do Rahal, como executivo, mas não dá para esquecer a trajetória brilhante dele. Mas em 98 ele não teve muita sorte, não, muito pelo contrário. Teve uma vitória, mas não foi com ele, foi com o Brian Herta. Também, propositalmente, mais 2 brasileiros para falar no final. Em relação à coleção que eu tenho, tá? Vocês já viram aí nos vídeos de introdução. Maurício Gugelmin veio de um ano muito bom em 1997. Venceu uma corrida, a sua única corrida. Até acho que ele merecia ter vencido mais. Chances, bateu na trave em alguns momentos, mas a sua regularidade, o seu toque de carro era muito perfeito. Infelizmente, ele caiu numa desorganização da sua equipe. A equipe Paco West resolveu desenvolver os seus próprios amortecedores e não ter que comprar da Reiner ou de outros fabricantes. Alegaram questão de exclusividade industrial, mas também custos. Às vezes é aquela questão que a gente fala, né, gente? O barato pode sair muito caro. E saiu caro demais. Que no meio da temporada eles resolveram voltar e basicamente a temporada já tinha acabado. Então não fizeram absolutamente nada naquele ano. E Jules Ferrand, que estava entrando na sua segunda temporada na Walker, segunda de 3. Apesar do carro ser muito bonito em relação ao ano de 97, ele não fez nada, não teve assim, brigou ali, ficou pelo meio, chegou a alguns momentos até que a gente achou que ia poder ter uma... E nem foi sombra do vice-campeão da temporada de 1997. Assim como Maurício Gugelmin também. Talvez assim, Paul Tracy tenha tido uma excelente oportunidade. Depois que ele deixou a Penske, foi correr na Green. Tony Kanaan era um azarão, vamos dizer assim, recém-campeão da Indy Lights. Hoje a gente chama de Indy Next. Então, assim, era esperado o normal dele, mas não para ser brigador. Assim, talvez um dos grandes destaques que eu lembro dele naquele ano foi o 3º lugar na classificação, nos treinos classificatórios, na etapa do Rio. E fez algumas coisas ali, mas nada demais. E o campeonato foi decidido de uma forma assim meio doméstica, né? Reiner, Ariston, o Greg Moore fez ali uma graça, conseguiu vencer 2 corridas, mas Alessandro Zanardi e Jim Vasser, principalmente o italiano, que já tinha dominado o ano anterior, tomou conhecimento, venceu o campeonato. Ao final daquele ano ele estava se desligando da Target Ship Ganassi, atravessar o oceano e ir com a Williams. Todo mundo avisou, não vá, você não está indo para uma equipe de ponta. Ele disse que já tinha conseguido tudo nos Estados Unidos e que queria fazer um novo desafio. Bem, a gente viu o que aconteceu. Não foi nada muito legal, não. Bem, e aí vocês estão vendo as minhas miniaturas. Tony Kanaan, Tasman, Maurício Gugelmin, Paco West, Bob Rahal, Paul Tracy, Cole Green, Brute, Patrick Racing, Jules Ferrand, Walker Racing. Então, basicamente, esses carros dominaram desde 1995 para 96 e até a gente viu uma dominância em 2000. 2001 foi uma coisa meio, já uma briga já com a Lola, a Penske com seu carro todo modificado, e ao final de 2001 essa empresa estaria entrando em concordata. Bem, pessoal, isso, mais uma super quarta, mais uma programação do IndyCast Brasil. Valeu, pessoal! Gente, eu sou o Fábio Mota, eu queria agradecer a audiência de vocês até aqui, valeu demais, mais uma super quarta, lembrando das nossas programações, terça-feira, a terça espetacular, sempre com uma corrida do passado, mais remoto ou menos remoto, sempre em português, para que vocês possam matar a saudade, se divertir, e para os que estão chegando para a Indy agora entender que é um passado super rico, super emocionante. A quarta-feira sempre na super quarta, programas como esse, de doses curtas, mas contando histórias, relembrando histórias, discutindo fatores técnicos. E, na quinta-feira, o nosso programa de entrevistas. Valeu, galera! Muito obrigado. Vejo vocês a qualquer momento aí. Um abraço, fiquem com Deus e tchau! Audio Jungle.